Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre o feriado da consciência negra. Pois é, o Dia da Consciência Negra, que já é feriado em vários estados, o dia 20 de novembro, agora vai se tornar um feriado nacional. A curiosidade dessa história é que vocês lembram que há poucos meses atrás o Lula reclamou que 2023 foi um ano ruim porque teve muito feriado e daí as pessoas não trabalharam tanto e 2024 ia ser melhor porque ia ter menos feriado e coisa e tal. E aí me vai o Lula e sanciona mais um feriado para 2024. Vai valer a partir do ano que vem já. Dia 20 de novembro vai ser feriado para todo sempre agora, né? De novo, nada contra comemorar a consciência negra, evidentemente é uma data significativa, mas feriado, mais um, uma coisa que o Brasil não precisa é de mais feriado. Essa notícia foi sugerida por Viva la Libertad Caralho, Solução dos Dois Estados em uma Moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula sancionou a lei que torna feriado nacional o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra e de Zumbi. Aqui, ó, Lula sancionou dia de Zumbi e Consciência Negra, dia 20 de novembro, né? Eu já expliquei para vocês, muita gente tem críticas ao Zumbi porque ele tinha escravos também e coisa e tal, mas a gente precisa levar em conta que o Zumbi foi realmente um percussor, né? Foi um dos primeiros a se levantar contra essa questão da escravidão, né? Todos os outros abolicionistas importantes que houveram no Brasil, todos eles começaram a agir já no século XIX, 1800 e alguma coisa. O Zumbi é do século XVII, foi 200 anos antes o Zumbi já lutava contra a escravidão. E, lógico, sim, ele tinha escravos, a gente sabe, a situação no Quilombo não era uma democracia plena, era uma ditadura. Enfim, não é como se fosse uma figura perfeita, mas nenhuma figura histórica é perfeita, gente. O Zumbi é, sim, uma figura importante do movimento pela emancipação dos negros, pelo fim da escravidão. Então eu discordo desse ponto, muita gente critica o Zumbi por isso, eu acho que não. Ele era imperfeito, como todas as figuras históricas são imperfeitas. Se você reparar, todas elas tiveram problemas, porque eram resultado da cultura da época deles, né? Mas, de novo, o Zumbi tem essa vantagem, né? Eu acho o Luiz Gama uma figura muito mais bonita. Por quê? Porque ele foi um negro que se tornou advogado e lutou e conseguiu libertar mais de 500 negros usando, né, recursos jurídicos. Eu acho uma história fantástica a do Luiz Gama. Mas, de novo, Luiz Gama foi 1800 e alguma coisa. O Zumbi dos Palmares foi 1600 e alguma coisa. Foi lá atrás que começou essa história toda do Quilombo, né? Então, realmente foi uma coisa muito antes do tempo, né? Muito antes da abolição propriamente dita. Em 1800 e alguma coisa, já haviam várias leis que diminuíam, vamos dizer assim, é lógico, ainda era um absurdo a escravidão na época, mas já não podia ter escravidão de recém-nascidos, escravidão de pessoas mais velhas, já tinha um monte de limitações, e em 1888, como vocês sabem, teve a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, libertando todos os escravos, né? Então, não estou desmerecendo os abolicionistas, lógico, todos eles foram importantíssimos para esse processo, Luiz Gama e todas as outras figuras, Bonifácio Andrada, todo mundo que teve ali no século XVIII, no século XIX, que lutou pela abolição, foram figuras muito importantes, mas, de novo, o Zumbi dos Palmares tem a importância dele por ser o primeiro lá atrás nessa história toda. Pois bem, o que aconteceu nesse caso, né? O Lula decidiu tornar esse feriado um feriado nacional. Já é feriado em um monte de estados. No Rio de Janeiro já é feriado o dia 20 de novembro normalmente, né? Agora vai ser no Brasil todo. De novo, eu sinceramente acho uma besteira, não precisaria ser feriado para comemorar esse tipo de coisa. O Brasil já tem feriados demais. O próprio Lula concorda com isso. O Lula estava falando que 2023 teve muito feriado e coisa e tal. Você vê nesse caso muito mais a hipocrisia do Lula de dizer uma coisa e depois fazer exatamente o contrário logo em seguida. Típico de socialista mentiroso que está aqui só para enganar todo mundo mesmo, para roubar dinheiro, não tem um projeto para o país, não tem um projeto de nada. Está ele aqui dizendo que feriado é ruim, no entanto sancionou mais um feriado e coisa e tal. Enfim, o dia 20 de novembro, para quem não sabe, é a morte do Zumbi dos Palmares, lá no século XVII, 1600 e alguma coisa, e já era feriado em 6 estados e aproximadamente 1.200 cidades, então já era
feriado em muitos lugares, então não foi também uma mudança tão grande assim, mas de qualquer forma vai contra o que o próprio Lula falou, né? O próprio Lula falou que tem feriado demais, e eu concordo com ele nesse ponto, tem feriado demais no Brasil, uma besteira isso. Eu sou a favor de feriado ser negociado entre patrão e empregado e coisa e tal. Para que data comemorativa é importante, mas não tem por que ser feriado em data comemorativa. Que história é essa? Por que precisa ser feriado? Você pode ter a data comemorativa e comemorar trabalhando também, né? Na hora livre e coisa e tal, sem problema nenhum. Enfim, mais uma hipocrisia do Lula. Olha só, nem chega a ser novidade, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.